Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas, onde nas manhãs de sábado e domingo, às 10 horas, nós realizamos um estudo continuado, um estudo sistematizado, se podemos assim dizer, da obra Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria de André Luiz. Muito bom dia para a Deia, muito bom dia para a Renata, muito bom dia para a Jamaica Maria Campos, para a Márcia, para o Mister Pinheiro. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de aprendizado em conjunto. É o primeiro ponto que nós sempre gostamos de frisar. A participação, a opinião, as perguntas de todos são muito importantes. Nós não estamos aqui sobremaneira para ditar cátedra sobre o assunto discutido. Nós queremos conversar, nós queremos aprender, nós queremos fomentar a busca em todos, em mim, em você que nos acompanha, por um conhecimento seguro, por um conhecimento que norteie os nossos passos. Conceição, minha amiga Conceição, essa vai especialmente para você, hein? Hoje, 7h30, eu te espero lá no Facebook da Aliança Municipal Espírita de Patos de Minas. Inclusive, estou dizendo aqui que espero a Conceição, mas eu quero reforçar o convite a todos os que nos acompanham. Hoje, às 19h30, eu quero convidar a todos para participar conosco do encerramento da Semana Espírita de Patos de Minas. Esse encerramento vai ser transmitido pelo Facebook da Aliança Municipal Espírita Patos de Minas e pelos mecanismos da Web Rádio Fraternidade. Nós vamos conversar sobre o tema Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire. Então você que nos acompanha aqui pelo Espiritismo 24 horas, você que tem simpatia pelas nossas palavras, pela nossa forma de transmitir um conteúdo evangélico e da doutrina dos Espíritos, hoje nós vos convidamos a mais um encontro. 19h30, pelo Facebook Aliança Municipal Espírita de Patos de Minas e pelos mecanismos de transmissão da Web Rádio Fraternidade. 19h30, tema Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire. André Luiz hoje vai conversar conosco sobre um assunto interessantíssimo. O capítulo 45 de sua obra tem o título Perante o Sexo. Quando conversamos sobre o sexo, é interessante tecermos algumas breves, singelas ponderações. Primeiro, que a energia sexual é uma energia criadora. É uma energia iluminada. Pelas nossas paixões desenfreadas, nós delustramos essa bênção que nos é concedida. Ainda há, claro, vai diminuindo com o decorrer do tempo, mas ainda há certa dificuldade em se conversar sobre questões afeitas à área do sexo, à área da afetividade, nas nossas instituições religiosas. Veja bem, nós temos dificuldade, inclusive, de conversar sobre isso em sociedade. Quando nós falamos que é importante colocarmos a questão de educação sexual nas nossas escolas, quantos se levantam contra isso? Então nós temos ainda barreiras para tratar desse assunto. Mas nós precisamos nos filiar ao que nos diz o benfeitor Emmanuel na introdução de um compêndio maravilhoso, de uma obra iluminada, chamada Vida e Sexo. No que se refere ao sexo, não à proibição, e sim à educação. Não ao tabu, e sim à instrução, à orientação, para guiar-nos de maneira elevada acerca dessa área que é um potencial, um manancial criador nas nossas estradas. André Luiz, e a nossa metodologia é a mesma de sempre, leitura do capítulo,
Voltando ponto a ponto e comentando, André Luiz, nesse sentido, orientar-nos-á da seguinte forma: nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. Psicologicamente, cada pessoa conserva, em matéria de sexo, problemática diferente. Em qualquer área do sexo, reflita antes de se comprometer, em vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros por suas necessidades afetivas. Porquanto, embora o amor seja luz uniforme e sublime em todos, o entendimento e posição do amor se graduam de 1000 modos na senda evolutiva. Use a consciência sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea. Não faça ao outro aquilo que você não deseja que o outro te faça. O trabalho digno lhe assegura a própria subsistência e é sólida garantia contra a prostituição. Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você precipitará dentro dessas próprias ciladas. Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo desequilíbrio da afeição será corrigido à custa de uma afeição torturada através da reencarnação. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você não teria incorrido nesse mesmo erro se tivesse a mesma oportunidade. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo, e sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhe caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas. E vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem. E se a denúncia quanto à vida sexual é formulada pelo parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Em todos os desafios e problemas do sexo, cultive misericórdia para com os outros, recordando que, nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. Essas são as lições de André Luiz, que agora retornaremos ponto a ponto, deixando aqui o nosso bom dia para Reusa, nossa querida amiga, nossa querida irmã aqui de Patos de Minas. Reusa, temos um compromisso hoje, 19 horas e 30 minutos, encerrando a Semana Espírita aqui de Patos, tá bom? Ao Arley, nosso querido irmão que está sempre conosco por aqui, é uma alegria ter você aqui, meu irmão. A Rebeca, a Carla e todos aqueles que adentraram o nosso fraternal e amoroso bom dia. Perante o sexo. Nunca escarneça do sexo, porque o sexo é manancial de criação divina, que não pode se responsabilizar pelos abusos daqueles que o deslustram. Colocávamos as culpas, e aqui nós podemos expandir, colocávamos as culpas das nossas falhas e das nossas quedas, dizendo que assim fui criado, assim o sou, não conheço outra maneira de comportar. E se fazemos assim com toda a forma de vícios a que nos convidamos, assim também o fazemos quando incorremos nos desvios relativos ao sexo. Tiago vai nos dizer, em brilhante assertiva,
que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado, e ludibriado e enganado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a exteriorização que dá origem a falhas e erros e quedas é simplesmente um reflexo daquilo que já existe dentro de nós. É por isso que a recomendação evangélica é orar e vigiar. Porque ainda temos esses atavismos que precisam ser trabalhados, que precisam ser corrigidos. Pois bem, no que se refere aos desvarios na área sexual, aos enganos, aos desacertos, não culpar o sexo em si. Como se fosse, igual considerávamos, por exemplo, na Idade Média, um mecanismo demoníaco, fonte primordial de pecados. Não. O sexo é manancial de criação divina. Nós somos os responsáveis pelos abusos que cometemos em relação a esse manancial divino. O sexo é criador, é abençoado, é iluminado. Quem deslustra esse mecanismo somos nós. Quem aceita o convite para as quedas somos nós. Não é o sexo que é a fonte de pecado, a fonte de erro. Repito e friso, é uma fonte iluminada. É uma fonte iluminada quando tratado e conduzido com respeito, com compreensão, com entendimento, instruído positivamente. As quedas, as falhas, os erros, as perdas, os descaminhos são responsabilidade nossa. Cada um é tentado quando atraído e engodado, e ludibriado e enganado pela sua própria concupiscência. Bom dia para Diene, bom dia para Maria Moreira Rasta. Aqueles que estão dizendo, 2 pessoas já disseram que não conseguem nos ver, reiniciem o IGTV, por favor. Quando um problema como esse acontecer, reiniciem o aplicativo, fechem o aplicativo, reiniciem e retornem, que muito provavelmente ele será solucionado. Bom dia para nossa querida irmã Vanilda. Segundo ensinamento de André Luiz no que se refere ao sexo. Psicologicamente, cada pessoa irá conservar em matéria de sexo problemática diferente. Todos nós temos uma situação muito específica, muito particular, psicologicamente falando, na temática do sexo. Emmanuel vai nos dizer, ainda na obra Vida e Sexo, que não há um de nós nesse planeta que não tenha algum desvio, algum desengano, alguma aresta a ser aparada nessa seara. Nosso mundo é um mundo de provas e expiações. E qual é a definição primordial de um mundo de provas e expiações? As paixões são desenfreadas. Então, todos nós, nessa temática, temos algum desvio que precisa ser aparado, alguns mais, outros menos, alguns já despertos, outros nem tanto. Portanto, psicologicamente, cada um de nós, em matéria de sexo, vai conservar uma problemática diferente. E é grande erro querer tratar-nos nessa área todos no mesmo barco, todos da mesma forma. Em qualquer área do sexo, continua André Luiz, reflita antes de se comprometer, de vez que a palavra empenhada gera vínculos no espírito. Medite. Pondere. Trate com respeito. A palavra empenhada gera vínculos no espírito. Muito cuidado com aquilo que nós nos comprometemos nessa seara. Não há nada que ficará perdido. As respostas virão, iluminadas ou não. Portanto, reflitamos antes de nos comprometermos
nessa área tão particular e tão nobre e tão iluminada da existência humana. Não tente, e eu acho isso aqui maravilhoso, acho maravilhoso. Não tente padronizar as necessidades afetivas dos outros pelas suas necessidades afetivas. Porque, embora o amor seja luz uniforme e sublime em todos, o entendimento e posição do amor se graduam de 1000 modos na senda evolutiva. Aqui eu vou trazer um pensamento que eu tenho particular predileção, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e foi através desse pensamento que eu entendi que o amor é uma lei. Que o amor ele não representa essas paixões desenfreadas a que nós estamos acostumados. Ele é uma lei que equilibra o macrocosmo e o microcosmo, o universo e o universo interior. Mas ele é gradual, cada um de nós o recebe e o exterioriza dentro do nosso momento evolutivo. E esse pensamento é de um benfeitor espiritual que tem diversas mensagens em o Evangelho segundo o Espiritismo, na codificação e também na Revista Espírita. E ele assina com o nome Lázaro. E quando ele conversa conosco sobre a lei de amor, ele irá dizer: o amor representa inteiramente o pensamento de Jesus, o ensino de Jesus, por ser o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. E aí ele apresenta uma construção gradativa para alcançarmos o amor. No seu início, o gênero humano não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. O amor que substitui o egóico, que substitui o orgulho, que substitui a vaidade e nos funde, dando-nos o entendimento que somos todos filhos de um mesmo Pai, herdeiros do seu DNA divino e que precisamos movimentar todas as nossas forças nessa lei inquebrantável que é o amor. Porém, há uma escala evolutiva. Alguns estão mais próximos do começo dessa escala, são mais instintivos. Outros já estão intelectualmente avançados, porém moralmente corrompidos, guiando-se pelo universo das sensações, e é a grande maioria dos habitantes deste nosso planeta que agora habitamos. Um mundo de provas e expiações, vítima de paixões desenfreadas, onde somos avançados, porém moralmente corrompidos. E alguns poucos, um número crescente é verdade, mas não ainda imponente, já começam a transformar essas sensações desenfreadas em sentimentos que irão nortear, que irão ter como ponto de quintessência, como ponto iluminado, o amor. É por isso que André Luiz vai nos dizer que nós não podemos padronizar as nossas necessidades afetivas. Nós temos determinada necessidade afetiva. Você tem determinada necessidade na área do afeto. Porque você está em um padrão evolutivo diferente do meu, diferente do teu pai, diferente da tua mãe, diferente do teu marido, da tua esposa, do teu companheiro, da tua companheira, dos teus filhos. Nós temos momentos de evolução muito particulares. É por isso que nós não podemos padronizar necessidades afetivas. Eu tenho uma necessidade de aprendizado, eu tenho uma necessidade de construção, você tem uma necessidade de construção, você tem uma necessidade de aprendizado, você percorre uma estrada e mesmo que eu esteja ao seu lado, eu estou percorrendo outra estrada. É por isso que você não pode colocar a tua necessidade afetiva como regra, como padrão para a necessidade afetiva do outro. É por isso que eu não posso colocar a minha necessidade afetiva como regra, como padrão para a necessidade afetiva do outro. O amor é luz uniforme e sublime para todos, mas cada um de nós está em uma posição no que se refere ao entendimento dessa lei de caráter universal. E isso irá graduar-se ao infinito.
Por isso que a palavra de ordem aqui será compreensão do que eu preciso, respeito àquilo que o outro necessita. Use a consciência, continua André Luiz, sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Maravilhoso isso aqui. Um jovem, nos devaneios, quantos de nós não enfrentou os devaneios da mocidade? Ou, por que não dizer, ainda alguns de nós, já na madureza, vai a uma dessas festas. Não estou aqui dizendo que não devemos frequentar festas, mas nós já conversamos sobre isso. Está me fazendo bem aquele ambiente? Eu estou me sentindo bem naquele ambiente, nas consequências dos atos que eu lá pratico? E se dirigindo a esse ambiente onde somos convidados a toda e qualquer forma de desvario, nos entregamos a eles, porque veja bem, o porquê evitamos ambientes que nos convidam a toda e qualquer forma de desvario, de desenfreada paixão, porque é muito difícil resistir quando lá estamos. Não se creia, não se acredite na posição, a grande maioria de nós ainda não está na posição de um Francisco Cândido Xavier, como muito bem narrado no filme. Um dos irmãos de Francisco Cândido Xavier o leva a uma casa de encontro para que ele tenha a sua primeira experiência sexual. Corta-se a imagem no filme. Quem assistiu ao filme vai se lembrar do que eu estou falando. Quem não assistiu, eu recomendo. Uma das obras cinematográficas mais incríveis que eu já vi em minha vida. Corta-se a imagem, logo depois retorna e nós observamos ali Francisco Cândido Xavier, naquela casa de energias complicadas, coloca todos ao redor da mesa e faz um culto do Evangelho no lar. Não se creia, e eu também não posso me acreditar nessa posição. São pouquíssimos espíritos de escola que conseguem modificar o ambiente em que estão. Muito provavelmente, nós seremos modificados, por melhores que sejam as nossas intenções, nós seremos modificados pelas energias presentes naquele ambiente. Então você está num ambiente com convite a toda e qualquer forma de paixão desenfreada. E como é muito difícil, porque a concupiscência ainda é muito grande dentro de nós, e nós somos ludibriados e enganados, por nossa incúria, aceitamos aos convites, aos alvitres inferiores. No dia subsequente, ou então nas horas subsequentes, vem até nós os processos de culpa. Quantos de nós, depois de aventuras sexuais desvairadas, não passam por um processo profundo de tristeza, que levam talvez a comportamentos depressivos, e se questionam por que eu fiz isso, por que eu ainda me comporto dessa maneira? Recebi certa feita um relato muito triste de pessoa que me dizia que enquanto estava naquelas experiências desagradáveis, e ali muitas vezes convidada pelo álcool, nada sentia. Mas quando o curso das horas movimentava-se, aquilo que os antigos chamam de 5 minutos no travesseiro, de nossas análises conscienciais, o quanto o processo da culpa a atingia. E quantos de nós não passam por isso? Ludicamente aqui trabalhando, é como se estivéssemos diante de uma caixa de doces, de chocolates. E o açúcar é incrível. Se não nos controlarmos, iremos, em poucos momentos, terminar com aquela caixa de chocolate. O prazer é momentâneo. Nós estamos felizes. Há estudos que dizem que o açúcar tem um efeito no corpo humano que se assemelha ao uso da cocaína. E aí você acaba com aquela caixa de chocolate em 5 minutos. A dor de estômago chega. A indigestão chega. E você se pergunta, por que eu comi essa caixa de chocolate toda de uma vez? Ludicamente, trabalhe nesse exemplo. Por isso que André Luiz pede aqui para que usemos a nossa consciência sempre que nos decidirmos ao emprego das nossas faculdades genésicas.
Porque de momento, porque naquele momento vai ser, quase que hormonalmente falando, vai ser incrível, vai ser uma descarga energética que trará consequências funestas. Que se não for utilizado com respeito, com compreensão, com entendimento, poderá trazer consequências funestas. Eu vi um documentário americano no que se referia à educação sexual nas escolas para jovens, que eu achei incrível. A pedagoga que abordava o assunto no high school, naquele momento, ela pegava 2 folhas de papel e ela mostrava aos adolescentes aquelas 2 folhas de papel e ela dizia: este é você, este é aquele que você irá se comprometer. E ela passava cola nessas 2 folhas de papel. E ela então fazia a união das 2 folhas, representando os 2 jovens. E aí ela iria fazer então a quebra. E quando ela rasgava as folhas por estarem coladas, esta folha ficava como uma parte dessa folha, essa folha ficava como uma parte dessa folha. E ela dizia: isso é a união sexual desvairada. Na união sexual, nós sempre carregamos conosco partes do outro que comungou de troca de energias com a nossa pessoa. Quando essa união é iluminada, essa parte do outro que eu carrego ajuda-me a construir o meu ser, a me engrandecer, a me iluminar. Depois de todos aqueles processos hormonais de excitação, vem uma tranquilidade, porque você trocou essas energias de forma educada, com muito respeito, orientado pelo sentimento que leva ao amor. Mas quando isso é realizado de uma forma desvairada, e aqui nós não estamos, veja bem, precisamos deixar bem claro, nós não estamos condenando, nós estamos instruindo. A frase que guia o nosso discurso hoje é a de Emmanuel. No que se refere ao sexo, não proibição, mas educação. E quando essa troca é feita de forma desvairada, há uma quebra, há um rasgo. Você carrega parte da pessoa e a pessoa carrega parte de você. Mas não há edificação. É por isso que os processos da culpa batem às portas do nosso ser. E é por isso que nessa área é preciso muita consideração, muita consciência. Porque essas energias permanecerão conosco e com o próximo. É preciso respeitar ao outro e é preciso respeitar a você mesmo. Questione-se, depois de uma noitada, como você acorda? Como está o teu pensamento? Gerou um processo de culpa? Talvez seja preciso rever atos e comportamentos. Use a consciência sempre que se decidir ao emprego de suas faculdades genésicas, imunizando-se contra os males da culpa. Um bom dia todo especial para nossa querida irmã Monique Papa. Instagram maravilhoso, Monique Papa Oficial. Também um trabalho lindo no YouTube com temas atuais tratados de forma abençoada. Recomendo a todos para conhecer esse trabalho da nossa irmã Monique Papa. Em toda comunicação afetiva, recorde a regra áurea. Não faça ao outro aquilo que você não deseja que o outro lhe faça. Respeito. Faça esse exercício empático. Você gostaria de ser tratado da maneira que você está tratando ao outro? Se a resposta for não, é hora de alterar. É hora de agir diferente. Eu costumo dizer, meus amigos, a vida sempre cobra. A vida sempre cobra.
há sempre a criação de um karma. Entendamos. O karma não é uma criação inexorável. O karma é toda ação positiva ou negativa ou neutra que gerará consequências. Aqui nós estamos falando, dentro da doutrina dos espíritos, nós vamos falar da ação e da reação. Essa é a manhadura e a colheita. O que você está semeando? Você irá colher. Você irá colher. Tudo que for plantado por nós irá render frutos a nós. Tudo. Absolutamente tudo o que for plantado por nós irá render fruto a nós. Em matéria de afeto, tudo o que nós estivermos plantando renderá os seus frutos às nossas pessoas. O que nós estamos plantando na seara do afeto? Medite. Reflita. A vida cobra. Tudo volta. Mais cedo ou mais tarde. Tudo volta. O trabalho digno que lhe assegure a própria subsistência é sólida garantia contra a prostituição. E aqui eu vejo as pessoas interpretarem muito errado esse trecho. Dizendo ali que André Luiz estaria condenando as pessoas que se prostituem. Veja bem, há aqui um alerta com relação ao ato da prostituição, com relação ao mercadejar dessa energia criadora que se refere ao genésico. Se o sexo é energia criadora, logicamente precisamos aqui concluir que talvez a venda não seja muito agradável, mas não há aqui a condenação aos puristas de plantão, não há aqui a condenação àqueles que se prostituem. Há aqui André Luiz nos convidando a fomentar mecanismos que permitam que as pessoas tenham outras formas de renda que não precisem ser levadas à prostituição. Não há condenação de indivíduos. A observância que, se criarmos uma sociedade mais justa, mais igualitária, com meios de acesso a fontes de subsistência a todos, menos pessoas precisarão mercadejar essa energia abençoada que se refere ao genésico das individualidades. É esse o convite que André Luiz nos faz, um convite enquanto corpo social. Porque ainda existem pessoas que precisam se prostituir, que precisam vender o seu corpo. Então é uma observância enquanto corpo social, para que criemos uma sociedade mais justa, mais igualitária e com mais acesso, para que evitemos esse tipo de mercância, para que possibilitemos às pessoas que estão ainda nessa triste área do comportamento, para que elas tenham outros meios, outras fontes seguras de subsistência. Esse é o convite de André Luiz. Não há aqui uma condenação. Há aqui uma instrução de caráter geral para todos nós. Não arme ciladas para ninguém, notadamente nos caminhos do afeto, porque você se precipitará dentro delas. Aquelas pessoas que adoram dizer, olha como eu sou esperto, veja como eu sou esperto. E muitos homens são assim, como eu sou esperto. Alguns homens, algumas mulheres, etc. Vamos aí, é a individualidade humana, por favor, perdoem, não vamos particularizar aqui. Muitos da individualidade humana são assim, veja como eu sou esperto. Me relaciono com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, todas estão caidinhas por mim, mas eu não dou atenção para nenhuma, porque eu sou cobra criada. E aí você vai criando ciladas de afeto para os outros. Veja bem,
a vida cobra. Toda cilada de afeto, você, querida cobra criada, toda cilada de afeto que for criada nos passos dos outros é uma cilada que você está criando para você mesmo. Respeito. Responsabilidade. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O que nós estamos cativando? Não queira a sua felicidade ao preço do alheio infortúnio, porque todo desequilíbrio da afeição desvairada será corrigido à custa da afeição torturada através da reencarnação. Eu amo aquela pessoa. Não, mas aquela pessoa está comprometida com outra, não tem problema? Eu preciso ser feliz a qualquer custo. Se a tua felicidade comprometer a felicidade do outro, tenha a mais absoluta certeza que não é uma felicidade real. Se a minha felicidade estiver sendo construída à custa do infortúnio alheio, tenha a mais absoluta certeza, não é uma felicidade real. É um engano do caminho. E será corrigido. Será corrigido à custa da afeição torturada. André Luiz coloca, através da reencarnação. No momento que nós estamos vivendo de transição, eu digo que pode ser inclusive na presente ramagem terrestre. Porque é tempo de colheita. É tempo de correção. Eu costumo dizer que ao tempo do meu avô, as pessoas realmente... Eu costumo até brincar que a evolução tecnológica isso nos mostra. Você mandava um telegrama, o telegrama demorava o quê? Algumas semanas para chegar, retornar, e assim sucessivamente, as correspondências, né? Hoje as mensagens são instantâneas. As respostas do universo estão sendo quase que instantâneas também. É tempo de colheita. É tempo de correção. Então aquela nossa pretensa dificuldade, que é construída à custa da infelicidade, do infortúnio alheio, tenhamos a mais absoluta certeza. A resposta virá. A resposta virá. Se alguém errou na experiência sexual, consulte o próprio íntimo e verifique se você não teria incorrido no mesmo erro se tivesse a oportunidade. Isso aqui vale para qualquer falha, para qualquer queda. Se estivéssemos, utilizando o ditado dos índios americanos, apaches, que eu sempre gosto de dizer, desejo a você que calce os meus mocassins. Se estivéssemos calçando os mocassins daquela pessoa, se estivéssemos na posição daquela pessoa, atravessando as experiências daquela pessoa, com as construções auridas por aquela individualidade, talvez incorrêssemos em quedas, erros e falhas ainda mais gravosas do que aquela individualidade incorreu. É por isso que não julgamos, mas buscamos compreender. É por isso que não atiramos pedra, mas buscamos confortar, consolar. Talvez fôssemos nós, em despenhadeiros ainda mais profundos. Exercício empático de se colocar no lugar do outro. E veja bem, muitas pessoas aqui, eu fico impressionado com algumas publicações que faço nesse perfil, pessoas dizendo-se juízes dos outros, precisamos de qualquer forma apontar os erros dos outros, porque senão seremos coniventes. Veja bem, apontar as falhas não quer dizer julgar o outro. São Luís vai nos dizer isso no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nas duas perguntas que encerram o capítulo 10. Se eu errei o capítulo aqui, por favor, me perdoem, estou falando de cabeça. Mas ele irá nos dizer isso. Os erros do caminho, nós precisamos, logicamente, dizer que não são certos os erros, mas nunca apontando dedos para as pessoas. É claro que nós não seremos coniventes, concordando com toda e qualquer forma de desengano do mundo, não é isso. Nós precisamos mostrar
que determinada forma de comportamento não está certa, mas nunca dizendo, o José que se comportou dessa forma é um errado e não terá perdão. Não se julga pessoas, observam-se comportamentos e propõe-se uma conduta melhor através dos nossos comportamentos. Não é ser conivente, é não julgar o outro. Nós precisamos, talvez, ampliar a compreensão nesse sentido. Não julgue os supostos desajustamentos ou as falhas reconhecidas do sexo, e sim respeite as manifestações sexuais do próximo, tanto quanto você pede respeito para aquelas que lhes caracterizam a existência, considerando que a comunhão sexual é sempre assunto íntimo entre duas pessoas. E vendo duas pessoas unidas, você nunca pode afirmar com certeza o que fazem. Vamos parar aqui nesse trecho. Respeito às manifestações sexuais do próximo. É impressionante que o mundo está cheio de juízes da forma como nós devemos expressar os nossos afetos. Eu, sinceramente, não consigo entender alguns julgamentos que observo nesse sentido. Respeito às manifestações sexuais do próximo. Tanto quanto você quer respeito às manifestações sexuais que lhe caracterizam a existência. Comunhão sexual é assunto íntimo entre duas pessoas. O que você tem a ver? O que lhe diz respeito à comunhão sexual do outro? Me responda com sinceridade. O que lhe diz respeito à forma com que o outro demonstra e vivencia os seus afetos? Você fez um concurso público no universo para ser magistrado das condutas alheias do outro? Você passou por um concurso público de provas e títulos, 5 fases, inclusive com prova oral, para ser magistrado, juiz da vida do outro? Você fez esse concurso público? O que você está recebendo para ser juiz do outro? Para ser magistrado da vida alheia? Em matéria de afeto, aquela comunhão diz respeito àquela pessoa. Então por que você ainda está julgando o comportamento do outro? Você quer ter a sua forma de manifestar o afeto respeitada. Aquilo que nós queremos para nós precisamos demonstrar para o outro. A vida é um reflexo. E reflete aquilo que nós emitimos. Se a denúncia quanto à vida sexual de alguém, isso aqui é maravilhoso. Se a denúncia contra a vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que o denunciante, que aquele que denunciou, que aquele que está propagando aquela notícia, seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Eu não vou tecer comentários, eu vou apenas repetir esse ensino de André Luiz, para que todos nós meditemos acerca destas abençoadas palavras. Se a denúncia quanto à vida sexual de alguém é formulada por parceiro ou parceira desse alguém, é possível que denunciante, que aquele que está espalhando as notícias, seja mais culpado quanto aos erros havidos, de vez que, para saber tanto acerca da pessoa apontada ao escárnio público, terá compartilhado das mesmas experiências. Eu me silencio. Eu deixo a reflexão a cada um de vocês. Como é comum, antes de realizarmos a leitura e os comentários desse último ensinamento de André Luiz, na matéria que se refere ao sexo, nós deixamos alguns recados. Primeiramente, todos os nossos estudos da obra Sinal Verde estão disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas.
E para que esse canal cresça e atinja cada vez mais pessoas com essa boa mensagem, essa boa notícia, nós precisamos que todos os que lá se encontrem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo que estão assistindo, acionem o sininho das notificações e compartilhem, é muito importante, e compartilhem aquele vídeo, compartilhem aquela informação. Porque aí o YouTube entende que mais pessoas querem ter acesso àquele conteúdo. E ele vai então fazendo através dos seus algoritmos, eu não entendo muito bem, e ele vai então fazendo o lançamento dessa informação para mais e mais pessoas. Então, para que a gente possa crescer, para que o nosso conteúdo possa atingir mais pessoas no YouTube, nós precisamos que os nossos vídeos sejam curtidos, compartilhados, e nós precisamos que as pessoas se inscrevam em nosso canal. Espiritismo 24H. Outro recado também que nós sempre damos por aqui é que aqueles que querem conhecer um pouco mais da codificação kardeciana, das obras básicas da doutrina dos espíritos, porque na internet nós sabemos, temos aqui muitos neófitos, muitas pessoas que estão chegando pela primeira vez e tendo contato pelos primeiros momentos com essa doutrina abençoada, maravilhosa, consoladora, codificada por Allan Kardec no início da segunda metade do século XIX, Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqueles que querem se aproximar mais dessa doutrina, estudar com mais atenção, nós temos no Spotify, aquele mecanismo que você escuta suas músicas, nós temos no Spotify um podcast, Espiritismo 24H. E lá estamos estudando de forma sequencial e sistematizada o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por episódios. Então você não vai ficar perdido. Nós estamos já no episódio, nós já passamos de 70 episódios, todos estão numerados. O nosso último texto analisado foi a questão do esquecimento do passado, dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, especialmente, nós gostaríamos também de deixar o convite. Você que gosta das nossas palavras, das nossas reflexões, da forma com que interpretamos a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, temos mais um encontro marcado neste domingo, às 19h30, pela página da Aliança Municipal Espírita, pelo Facebook, Aliança Municipal Espírita de Patos de Minas, e também pelos mecanismos de transmissão da Web Rádio Fraternidade, às 19h30, nós estaremos conversando sobre o tema Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Convido a todos a lá estarem conosco. Último ensino de André Luiz. Em todos os desafios e problemas do sexo, cultive a misericórdia para com os outros, recordando que, nos domínios do apoio pela compreensão, se hoje é o seu dia de dar, é possível que amanhã seja o seu dia de receber. Sem maiores comentários, entregaremos aqui a felicidade prometida pelo Cristo, a bem-aventurança. Felizes, bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos, porque eles serão objeto de misericórdia. Hoje é o seu dia de aplicar a misericórdia. Amanhã será o seu dia de receber a misericórdia. Que os méritos das nossas palavras, se é que nossas palavras possuem algum mérito, possam atingir cada vez mais corações. E que mais cedo possamos perceber que somos a mudança que queremos ver operada nesse mundo que se transforma. Sueli Costa, em todos os mecanismos que citamos, YouTube, Spotify, o nome do canal é Espiritismo 24H. Espiritismo 24H. Até o nosso próximo encontro. Se for hoje às 19h30, será uma maravilha, uma alegria receber todos vocês pela página da Aliança Municipal Espírita de Patos de Minas no Facebook e pelos mecanismos da Web Rádio Fraternidade. Se for durante a semana, aqui pelo Instagram do Espiritismo 24 horas, também será de um contentamento enorme. Paz e luz em teu coração e até lá.